Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto denominado retidão. É um tema baseado no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 10. O combate da fé é o único para o qual o cristão é chamado a participar. Portanto, precisamos entender os inimigos da fé, evitá-los a fim de que nossa fé possa crescer. O texto base dessa noite nos fala que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Dama ou retidão quer dizer qualidade do que é reto, integridade de caráter, lisura no procedimento, ações com caridade, cumprimento de deveres e outros significados a mais. Todos os significados apresentados estão relacionados à retidão. E se trata de ações externas. É comum associarmos retidão ou justiça às boas obras. Porém, irmãos, essa palavra retidão apresenta um significado muito mais profundo, uma vez que ela expressa a importância no nosso ser interior. A retidão, ela tem sua origem no coração e é traduzida por ações. Cada ser humano, cada pessoa deve se empenhar para compreender a justiça, pois ela é eterna e é a mesma para todos, em todos os lugares. Lembre-se que boas obras e boa conduta não nos tornam retos. Se pelas obras e pelas boas condutas nos tornassem justos, não precisaríamos de Cristo. Também é comum as pessoas pensarem que para serem retos é necessário alcançar um estágio espiritual avançado, para que suas orações funcionem melhor se, se eles fossem justos. Eu vos digo, sem medo de errar, que nós podemos crescer em Cristo Jesus, nos desenvolver espiritualmente, porém, nós não podemos crescer em retidão. Podemos crescer em retidão. Nós podemos crescer nos frutos do Espírito, em amor, bondade, mansidão, paciência. Mas jamais podemos crescer em retidão. Você jamais será mais reto, você jamais será mais reto do que é agora, ou do que você foi ontem. Retidão não depende de nós. Como já falamos acima, ela é eterna e é a mesma para todos, em todos os lugares. Retidão é dom.
falta de compreensão da justiça, ou seja, minha posição correta de Deus, pode obstruir nossa fé. O crer que resulta em receber não é produção humana, mas sim de uma fé persistente comunicada ao nosso coração pelo próprio Deus. É por isso que está escrito em Marcos, palavras de Cristo Jesus. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Por isso eu vos digo, que tudo quanto em oração pedires, crer que recebes, assim será convosco. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Palavras pronunciadas por Tiago estão escritas no seu livro, no capítulo 5, versículo 14. Tiago nos leva a acreditar que ninguém devia ficar doente, pois se os cristãos andassem na luz descrita em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, não poderia estar ninguém doente. A palavra é clara e diz: por suas chagas fosse sarado. Isso nos diz que a oração da fé salvará o enfermo. A falta de entendimento, irmãos, da palavra de Deus nos leva a cair nas artimanhas de Satanás. Ele sabe, o inimigo sabe que a maioria dos cristãos tem falta de entendimento. São imaturos na palavra de Deus. Então, ele fala nos ouvidos desses cristãos, acusando-os de que não são justos e, portanto, não serão ouvidos. Isso que Satanás diz não contradiz a Bíblia. Ele não diz que você não pode orar a oração da fé. Ele nos lembra de nossos erros, faltas e fracassos, dizendo que não somos retos. Ele sabe que muitos não entendem a retidão. Eu digo, a grande maioria dos cristãos não entende a retidão. Satanás sabe que muitos acham que a retidão é um estado espiritual que se pode alcançar se crescermos bastante espiritualmente. Mas Tiago nos fala que Elias era um homem semelhante a nós. Era um homem, era um ser humano igual a qualquer um. Está lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Contudo, Elias foi um exemplo de homem justo. Se Elias era semelhante a nós, ele não tinha atingido o estado de grande santidade espiritual, porque ele era um homem sujeito às mesmas coisas que nós estamos sujeitos. Mas a palavra é clara e nos mostra que Elias fez coisas maravilhosas através das suas orações. Impediu que chovesse por 3 anos e meio. Enfrentou os profetas de Baal. Clamou para que caísse fogo do céu. Quando o Espírito de Deus veio sobre ele, Elias ultrapassou a carruagem do rei, correndo 14 milhas pelas planícies de Israel.
Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 19 ao 46. Quando Jezabel disse que ia mandar cortar sua cabeça, ele começou a correr. Correu tanto até se esgotar. Daí, o que ele fez? Sentou-se embaixo de um zinco e disse: Senhor, deixa-me apenas morrer. Elias falava coisas incoerentes, tinha ideias erradas. Como pode então ser chamado justo? Sabe, a nossa concepção de justiça, irmãos, é diferente da concepção de justiça de Deus. Se meu pensamento contradiz a palavra de Deus, eu devo esquecer os meus pensamentos e me ajustar à palavra de Deus. Lá no Salmo 32, versículo 12, diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Hoje, irmãos, nós temos uma aliança melhor do que aquela que existia no Antigo Testamento. Pois os nossos pecados não são mais cobertos. Não. Somos purificados do pecado, pois somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Não são palavras minhas, está lá escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Jesus Cristo fez nele próprio nos tornarmos justiça de Deus. Deus não fez nenhuma nova criatura injusta. Então, irmãos, o homem se torna justo quando acredita em Cristo, que é a nossa justiça. Sabe? Eu acredito que você está entendendo o que vem a ser justiça ou retidão. Justiça e retidão são duas palavras sinônimas. Justiça é um dom. Quando nós nascemos de novo, um novo nascimento, nos tornamos novo homem em Cristo Jesus. Somos feitos justiça de Deus em Cristo. Você se torna justo no momento em que você nasce de novo. Então, irmãos, justiça quer dizer posição correta. Posição correta diante de Deus. Nós temos posição correta de Deus não devido ao que nós fazemos, ou fizemos, ou vamos fazer, mas devido àquilo que Cristo Jesus fez por nós. Deus já fez sua provisão. Uma provisão que pertence a nós. Essa provisão se chama justiça. Temos de perceber que a justiça é nossa e começar a andar na luz dela. Lá em Romanos, capítulo 5, versículos 17 a 21, a Bíblia nos fala de um privilégio
que a justiça dá ao cristão. Lá está escrito: reinarão em vida. Isso nos garante, irmãos, que reinaremos nessa vida, aqui mesmo, nesta terra. E graças a Deus, nós vamos reinar com Cristo Jesus na eternidade. Nós não precisamos esperar a eternidade. Podemos começar a reinar com Cristo já, agora. Para isso, irmãos, a nossa palavra tem de ser autoridade. Tem de ser uma palavra de poder. Nós temos autoridade nessa vida. Nós fomos feitos justiças de Deus em Cristo Jesus. Por intermédio de Cristo, nós temos o lugar correto com Deus. E nossa posição com Deus é segura. Podemos ir confiantes ao trono de Deus por meio de Cristo Jesus, pelo que Ele fez por nós. É uma promessa descrita lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Nós podemos ir confiantes ao trono de Deus por tudo aquilo que Cristo Jesus fez por nós. É verdade que Satanás é o Deus desse mundo, mas nós temos autoridade sobre ele. Nós temos autoridade sobre os demônios. Nós temos autoridade sobre as enfermidades. Nós podemos estar perante eles com amor, sem temor. Ele não nos pode condenar. Nós estamos com Cristo Jesus. E Satanás sabe disso. Ele sabe que somos justiças de Deus em Cristo. Então, irmão, temos de agir sobre o que já nos pertence para obtermos resultados. Se você descobre o que diz a palavra de Deus e age à altura dela, então você obterá resultados verdadeiros. Tome seu lugar em Cristo, irmãos. Você não precisa de ninguém, mas ore por você mesmo. Deus vai ouvir a sua oração, porque sua postura com Ele é tão boa quanto a de qualquer outro cristão sobre a face da terra. Ninguém é melhor do que ninguém. Se nós estamos em Cristo Jesus, todos nós somos iguais. Satanás sabe disso. Mas ele tenta nos derrubar com o argumento de que pecamos depois de nascer de novo. É verdade. Todos somos pecadores. Continuamos pecando. E é verdade também que pecamos todos os dias. Isso nos derruba? Sim. Faz com que venhamos a errar o alvo? Sim. Mas lembre-se do que está escrito no livro 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe que João não estava escrevendo para pecadores, para ímpios. Ele escrevia para os cristãos. Ao pecar, irmãos, o homem fica debaixo da condenação e acaba perdendo seu senso de justiça. Porém, irmãos, Deus perdoa e nos purifica quando confessamos nossos pecados, quando declaramos a Ele que precisamos do seu perdão. E Ele nos justifica, nos purifica e nos ama.